Era um dia bonito, quente e ensolarado no meio de abril. Samantha e Amanda estavam tentando encontrar algo para comemorar o fato de terem passado as finais. Samantha saiu para verificar a correspondência, com os cabelos ruivos encaracolados brilhando à luz do sol. Enquanto folheava o correio, viu uma carta de uma pessoa desconhecida. Isso é estranho, pensou Samantha. Abriu a carta e viu que havia 2 ingressos para o Festival de Jack Risonho, com um bilhete que dizia: "Aproveite". Os olhos verdes de Samantha brilharam e ela entrou animada com os ingressos. Ela viu Amanda sentada na sala olhando uma revista. "Amanda, acho que encontrei algo para fazermos", ela exclamou emocionada. Amanda olhou para ela e perguntou: "O que você achou?" "Um festival", Samantha disse animadamente. Sua amiga a olhou com olhos empolgados. "Sério?" Samantha mostrou a Amanda os ingressos e o bilhete. Para sua surpresa, havia instruções no verso do bilhete sobre como chegar ao misterioso festival. Elas se vestiram e saíram. Amanda, sentada no banco do passageiro, enfiou a cabeça pela janela, deixando seus longos cabelos ruivos esvoaçarem com o vento. Seus profundos olhos azuis brilhavam à luz do sol enquanto ela cheirava o ar fresco do campo. Samantha olhou para Amanda. "Você tem certeza de que estamos seguindo o caminho certo?" "Sim, nós estamos no exato caminho certo", disse ela enquanto olhava o mapa. "A gente já deve estar chegando. Só virar em uma estrada chamada Elm." Elas encontraram a tal estrada e entraram nela. Finalmente, chegaram ao festival. Enquanto elas caminhavam até o portão da frente, viram a placa que dizia: "Festival do Jack Risonho. É tão divertido que você nunca mais vai querer sair." Amanda saiu do carro imediatamente e elas deram ao recepcionista os bilhetes. Enquanto as duas corriam para dentro, estavam impressionadas com o cheiro de doces e música de banda. Em todo lugar, havia pessoas brincando pelo festival, cavalgando e comendo algodão doce. Samantha não perdeu tempo em arrastar Amanda para um passeio chamado Gaiola dos Macacos. Eram gaiolas gigantes que podiam acomodar 4 pessoas, e 2 pessoas de cada lado e giravam em círculos. Samantha e Amanda sentaram-se em um lado da gaiola e um menino no outro. Depois de 5 minutos gritando de alegria, o passeio havia terminado e elas foram para outro passeio. Depois de um tempo, começou a escurecer. Havia um show de fogos de artifício às 10 e era para durar 2 horas. Então, elas conversaram com outras pessoas e fizeram mais passeios pelas próximas 2 horas. Elas viram um palhaço estranho ao longe. Ele tinha longos cabelos negros, nariz preto e branco em forma de cone, e usava camisa de mangas compridas em preto e branco, suspensórios, meias pretas e brancas na coxa, sapatos pretos e um boá de penas em preto e branco. Elas se entreolharam por um minuto. Finalmente, Samantha disse algo para Amanda. "Nossa, esse palhaço é assustador", ela sussurrou, esperando que ele não a ouvisse. "Sim, olha, não vamos deixar essa coisa chegar perto da gente. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui. Daqui a pouco o parque vai fechar." "Ah, é verdade, vai fechar depois do show de fogos de artifício. E a gente ainda tem 2 horas para fazer o que quisermos antes de começar", disse Samantha. Elas aproveitaram para conhecer mais barracas, jogar um pouco, correndo por cada lugar do festival e experimentando novas comidas. Mesmo que elas estivessem se divertindo, elas tiveram a sensação de que estavam sendo observadas e continuavam vendo aquele palhaço em todos os lugares. Logo, elas começaram a ficar paranoicas e decidiram que iriam deixar o festival assim que todos os fogos de artifício terminassem. Finalmente, chegou a hora. Elas correram para conseguir os melhores lugares. Após cerca de 15 minutos, todos estavam sentados e prontos para o show. Havia uma fumaça e o palhaço apareceu dizendo: "E que comece o show!" Ele levantou os 2 braços no ar e, de repente, os derrubou, resultando em um flash de faíscas coloridas de luz e um som alto e estridente. Os fogos de artifício foram incríveis, mas de repente, você podia ouvir gritos acima de todo o estrondo. Samantha olhou em volta para tentar encontrar a fonte de todos os gritos. Era uma garotinha. Ela estava gritando por sua mãe e por alguém para ajudá-la. Samantha viu o palhaço chegar atrás dela e agarrá-la e afastá-la de todos.
Ninguém percebeu a garotinha que estava apenas gritando por socorro. Samantha puxou Amanda e a afastou para seguir o palhaço. E de repente, os fogos de artifício pararam. Amanda estava congelada pelo medo. Samantha virou-se para encarar a amiga enquanto ela via que todo mundo tinha ido embora. Não havia vestígios de que alguém estivesse lá. A grama era alta e tortuosa, ao contrário da grama curta e bem aparada que estava ali há alguns segundos. Isso era o suficiente para fazer as garotas quererem correr para o carro. Elas rastejaram silenciosamente pelo festival. Ninguém estava à vista e o festival parecia muito mais velho, esquecido. As pequenas montanhas russas estavam enferrujadas. Os prédios pareciam condenados e havia vidro quebrado por toda parte. Elas estavam se aproximando do portão quando notaram que os clientes do festival o estavam bloqueando, mas eram diferentes. Ao se aproximarem, viram uma cena horrível. As pessoas tinham partes do corpo faltando, alguns sem olhos, outros com o intestino pendurado, todos em decomposição. E o que mais se destacou era a menininha, com o queixo e os olhos ausentes. Um longo corte percorria seu estômago. Ambas ofegaram quando perceberam que ela havia sido destruída. Samantha e Amanda ficaram congeladas de medo. Depois, ouviram a música tocar levemente à distância, ficando mais alta a cada segundo. Quando chegou ao clímax, o palhaço sussurrou para Samantha: "Pop goes the weasel." Elas começaram a correr o mais rápido que podiam para longe de todos. Enquanto corriam, ouviram o palhaço dizer: "Você pode correr, mas não pode se esconder." Elas continuaram correndo e correndo, mas parecia que elas estavam andando em círculos. Ao longe, elas viram um prédio e decidiram se esconder lá dentro. Enquanto corriam, não perceberam que era a antiga casa de espelhos. Elas começaram a percorrer o labirinto aparentemente interminável. Elas pararam de correr e ouviram o familiar som da música assustadora. Aterrorizadas, elas começaram a correr tentando encontrar a saída. Samantha se virou percebendo que não ouvia mais Amanda atrás dela. Olhando em volta, ela também não via seu reflexo. Ela não ouviu o grito de gelar o sangue de Amanda. Samantha gritou pela amiga, esperando que ela respondesse, mas tudo estava mortalmente silencioso. Samantha caiu no chão, chorando. Naquele momento, ela ouviu uma risada sinistra e uma voz familiar. "Samantha!" O palhaço disse em um tom de canção. "Saia, saia onde quer que esteja." A música ficou cada vez mais alta como sinal de sua abordagem. Samantha percebeu que ele estava se aproximando. Assim, saltou do chão e começou a correr pelo labirinto, mas a música ainda estava mais alta. Finalmente, ela conseguiu sair, caindo no chão sem fôlego, dolorida e incapaz de se mover. O palhaço saiu na frente dela. "Ah, já desistiu? Eu estava me divertindo." O palhaço riu, expondo um sorriso irregular e repleto de dentes. O palhaço envolveu sua longa garra como dedos ao redor de sua garganta e a estrangulou até que ela perdesse a consciência. Quando ela acordou, estava amarrada a uma mesa. Ela olhou para a direita e viu sua melhor amiga, Amanda, amordaçada e amarrada ao seu lado. Samantha conseguiu tirar a mordaça da boca. Quem é você?" ela gritou. O palhaço saiu da escuridão. "Quem sou eu?" ele disse rindo. "Eu sou Jack Risonho, o maior palhaço que já existiu." Ele fez confetes dispararem de suas mãos. "E esses são meus filhos", disse ele, quando as crianças começaram a cercar as mesas. Naquele momento, Samantha percebeu que as únicas pessoas que compareceram ao festival eram crianças. "O que você vai fazer com a gente?" perguntou Samantha. "Ora, o que você acha? Vou torturar e matar, é claro. Vocês duas." As amigas começaram a chorar. Jack pareceu irritado com o choro delas e caminhou até Amanda. Levantou suas longas garras e as enfiou em sua costela. Amanda gritou de dor. Jack
soltou uma risada sádica diante de sua angústia e depois a rasgou até a altura do estômago, removendo tudo com seus intestinos. Ele pegou um alicate e tirou todas as unhas, uma por uma. Amanda estava prestes a desmaiar, mas Jack a manteve acordada. Samantha tentou desviar o olhar, mas as crianças seguravam sua cabeça e riam bem perto de seu ouvido. Jack foi até Samantha. Ele tinha um dos olhos de Amanda nas mãos. Sem retirar o sorriso em momento algum, o enfiou em sua boca e a forçou a comer. Quando o sol começou a nascer, Amanda finalmente morreu, e Jack moveu sua atenção para Samantha. Ele costurou sua boca para não ter mais problemas e arrancou seus olhos. Ele então abriu um buraco em seu estômago e o encheu de balas e doces. Horas se passaram e, finalmente, os gritos pararam. As duas estavam mortas. Dois meses depois, alguns amigos comemoravam. Cara, eu tô muito empolgado pra esse festival, disse Chris. Eu também, cara, disse James, quando eles entraram no estacionamento. Chris pegou os ingressos e eles saíram do carro. Caminharam até o portão, onde foram recebidos por duas garotas. Deixa eu ver seus ingressos, garotos, disse uma enquanto pegava os ingressos de Chris. Ah, valeu, Amanda, ele disse enquanto olhava para o crachá dela. A outra garota abriu o portão. Bem-vindos ao festival de Jack Risonho. É tão divertido que você nunca mais vai querer sair. Divirtam-se. James olhou para ela e disse: Obrigado, Samantha. Enquanto eles caminhavam para dentro, não conseguiam entender qual era a graça. As garotas se contorciam com a risada chiada, como se doesse fazer aquilo. As meninas riram e só pararam de rir quando começaram a assoviar uma antiga música. Mas não ouviram muito disso. O som, as cores e os cheiros do festival eram maravilhosos. Eles iam se divertir muito.